Cá vai chegando. Gravando? Tá. Aí eu mandei igualzinho aqui para ele, juro. Muito bem. Eu não presto. Eu vou fechar meu áudio aqui agora para você falar, tá? Tá bom. Bom dia, povo. O povo, por enquanto, é a Gia e a Paty, né? Daqui a pouco a Rio Weber deve estar aí também. E a Jéssica que está aqui comigo. Então, bem-vindos à segunda roda. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Share screen. Uhum. Pronto. Vamos lá. Tá aparecendo aí, Gi? Ainda não, né? Tá, apareceu aqui para mim, Ju. Tá. Eu tô mandando os meus emojis de professora chamando os alunos para participar aqui da. Muito bem. Então, vamos lá iniciar a segunda roda de estudos. Essa é a Lua, na verdade, terminou já, né? Porque a gente ia fazer essa roda na semana passada. Então, foi domingo passado, o último dia dessa Lua do morcego, Lua do propósito. A gente agora já está, tecnicamente, na Lua do escorpião, que é a Lua do desafio. Mas, se não deu certo na semana passada e se a gente está aqui hoje, é porque tem propósito também, né? Olha lá, essa Lua do morcego, para a gente aí familiarizando, né? O ano começou lá dia 26 de julho, né? Até dia 22 de agosto, são 28 dias. Então, a lua do morcego, que é essa lua do propósito, o poder é unificar, a essência é o propósito e a ação é atrair, né? Porque é um tom magnético, né, de atração. E agora a gente entrou na lua do escorpião. No finalzinho, acho que deve ser um dos últimos slides lá, eu já deixei alguma coisa falando sobre essa lua do escorpião também, porque é a lua que a gente já entrou, né? A gente já está na... Hoje é o último dia da primeira semana já da lua do escorpião, lua 2, lua do desafio. O tom é lunar também, então é lua lunar. E lunar é esse tom do desafio. Não é à toa que está acontecendo tanta coisa na política também, né? CPI e tudo mais, Talibã, já não começou fácil, não. Eu trouxe aqui essas questões da lua, do morcego, da primeira lua, porque foi no primeiro encontro lá, no dia fora do tempo, né? Que a gente conversou sobre essas coisas. Então, depois daquele encontro, da primeira roda, aí eu vi no grupo algumas coisas que a gente conversou, sabe? Das questões que cada um veio trazendo. Foi muito sobre o sincronário, né? Muitas dúvidas sobre o sincronário, o que é o 15, o que significa, aquele oráculo das 5 forças, sabe? Depois, eu lembro que a Raquel colocou alguma coisa lá sobre a natureza do tempo, um vídeo, né? Acho que é da astrologia sistêmica lá, falando do tempo quântico, muito interessante também. Então, teve essa discussão sobre a natureza do tempo, sobre a época da era de Aquário, se é algo medido cronológico ou se é mais um estado de consciência, sobre a vinda do Messias, né, sobre o significado dessa vinda do Messias nessa nova era, e sobre reencarnação também. Então, teve todas essas questões. Teve outro assunto também que eu coloquei aqui também. O Túlio tinha conversado comigo, fora do grupo, né? Falando sobre convidar, a gente podia... Eu achei uma ideia muito boa de convidar de vez em quando alguém para tratar de um tema, sabe? Igual, por exemplo, lá na parte
do futuro, né, ou das práticas e tal. Tem lá sobre estudo sobre permacultura, sobre agricultura sintrópica, essas coisas todas. Então, a gente podia trazer alguém que falasse sobre isso, ou alguém que falasse com um assunto qualquer desses que a gente vai tratar. Então, achei muito legal, muito interessante. Então, a gente pode pensar nisso também. Porque, quando eu estava montando o programa de estudos aqui, né, esse programa de estudos e práticas, como desde o começo a gente já falou, são assuntos assim que eles são uma teia, né? Então, tem um encadeamento lógico, né, mas o encadeamento principal ele não é de uma coisa causando a outra, é mais de sentido, né? A conexão. Então, não tem problema a gente ir para uma direção, depois voltar, né? Como é uma teia, tá tudo conectado. Então, é só o programa, assim, a ordem dele é só para a gente ter uma referência. Aí eu trouxe para a gente. O que você acha dessa ideia de convidar? Interessante, né? A Paty agora não tá podendo falar, mas depois ela comenta também. Eu acho. Porque pode ampliar mais ainda, né? O nosso estudo, pode aprofundar mais, né? Aí depois a gente pode combinar como a gente pode fazer isso aí. Aí eu não vou comentar muito sobre essas questões aqui da primeira aula ainda, deixa para o final, ou se aparecer mais alguém que, né, quem trouxe as questões, né, a gente vai conversando depois. Vou para os temas aqui, já direto. Então, hoje, a ideia é começar aqui a síntese do conceito, né, no primeiro tópico aqui do programa, né. Eu trouxe aqui algumas referências, né, que a gente vai usar tudo aqui não, mas algumas referências que eu lembrei aqui que pode servir de base para quem quiser aprofundar, né, ampliar e conhecer mais sobre o assunto. Teve vários desses livros que eu coloquei lá no grupo também. Teve um do Jung que eu achei, o do Groff, do Capra, esse é do Auspensky também, que é um filósofo russo. Esse da Lani Bessan eu já tinha também. Os da HPB eu não achei, mas depois eu posso procurar. Eu sei que tem em PDF, tem um resumo da doutrina secreta, resumido, condensado, acho que é mais fácil. Da Ana Vitória também, o xamanismo, eu achei. Esses do Ben da Você Egi, compartilhou eles todos no grupo, Ju? tá lá. Depois, se quiser, eu te mando lá, se não achar. Eu tenho Obrigada. eles aqui. E esse do Ben da Egi lá é da Rede Aurora, né, da Masofia e tal. Aí tem as palestras dele no YouTube. Se digitar Rede Aurora e Keiler Rodrigues lá no meu canal, lá tem uma lista de reprodução, todos os vídeos, né, falando sobre o assentamento ecológico, sobre essa preparação da transição de PIS Aquários, né? Mas está tudo disponível também. Bíblia também, todo mundo tem disponível, né? O Gita, que não é todo mundo que tem, mas eu pus junto ali porque se a gente fosse dar o Corão também, ia colocar junto ali, que são, assim, escrituras sagradas, né? Que vão dar base para a gente ver esse aspecto religioso, como é que essa linguagem pode ser útil para a gente nos estudos da consciência. Antes de começar, vou voltar aqui para a primeira página, para a gente fazer um vencimento de novo, né? Para a gente, por um minutinho só, a gente fechar os olhos, agradecer por esse momento, por a gente estar junto de novo, por esse modo, agradecer ao Criador, aos nossos ancestrais, a tudo que nos foi possibilitado por estar aqui nesse momento, para ser quem a gente é hoje, por tudo que foi trazido até nós, por tudo que a gente recebeu, pela vida e a saúde, por esse chamado que a gente sente internamente, de fazer esse retorno para dentro, de fazer essa busca, de nos conectar conosco, uns com os outros. Agradecemos a esse fogo sagrado dentro de nós,
essa luz que desperta na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração. Tenhamos um bom estudo hoje, assim seja. Então, vamos voltar para lá. Referências, conceitos, né? Então, consciência, como a gente já tinha tratado lá na primeira roda, a ideia é que a gente use a religião como a base, né? Ou a ciência das religiões, né? Ou a religião comparada, as religiões comparadas, como um fundamento para a gente ter da fé, né? Que não é a fé numa doutrina, num dogma específico, mas naquilo que os indianos chamam de Satchitananda, né? Que é a existência, consciência e bem-aventurança, a felicidade, né? Aquilo que a gente carrega de mais íntimo. Então, a partir dessa base, a gente comparando essas experiências religiosas, que é mais alguém chegando na sala, Marisa. E, e a partir daí a gente ter os aumentos da ciência para a gente comparar essas linguagens, né, da religião na busca desse sentido que é a verdade, né? Então a filosofia como essa ferramenta de busca para a gente, para nos dar um direcionamento. Então, deixa eu ver se a Marisa não conseguiu entrar, não. Peraí. Marisa, você está aí? Acho que ela vai sair e entrar de novo. Aqui. Não apareceu. Ué, Marisa não conseguiu entrar, não. Consegui, sim. Ah, você está aqui. É porque não apareceu seu nome aqui. Bom dia, Marisa. Bom dia, Kelly. Só alegria. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui de novo para o slide. Então, Marie, já aproveita que você chegou. Você quer comentar alguma coisa do que você pensa assim quando você vê essa palavra consciência? Porque a gente tem várias coisas na nossa mente, né? Que a gente ouve essa palavra para tudo. Ai, consciência. É a verdade. Pronto. Fala aí, Gi. Uma palavra que essa palavra-chave te remete, assim, aqui. Conhecimento, iluminação. Boa. Verdade, conhecimento, iluminação. Quer falar, Jéssica? Ela tá coisando. Ó, tem mais um aqui entrando. Vaninha. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Vânia? Vânia tá online? Oi, mãe. Deve estar desligado o microfone, né? Tá vendo ela aí, Gi? Ah, apareceu aqui. Agora eu achei. Marie, Vânia, tá aqui. Tem mais um. Mais gente chegando. Júlio, os meus emojis de professora deram resultado, tá vendo? Ai, ai, ai. Entra lá no grupo para você ver. A Gi só as cartas na manga. Bom dia, Vânia.
Deve estar com o microfone desligado. Bom dia, Renan. Grita aí, presente, Renan. Bem, então, vamos lá. Eu queria que a Gi, aliás, que a Gi falou, né? Queria que a Vânia e o Renan aí falassem também, abrisse o microfone aí para falar o que vem na mente quando pensa nessa palavra consciência. Ó, a Jéssica falou vida, então já veio consciência, veio verdade, iluminação, vida, o que mais? Conhecimento. Manifestações. Hã? Conhecimento, eu falei. Conhecimento também. Conhecimento, iluminação, verdade e vida. Bom. Tá, o povo não ligou o microfone ainda ou não está querendo se manifestar. Mas a gente vê essa palavra consciência em tudo quanto é lugar, né? Ainda mais agora que a gente está vivendo essa fase de transição, aí a gente sempre está vendo falar sobre conscientização, né? Conscientização ambiental, Alimentar. consumismo consciente, despertar de consciência, né? Que mais? Consciência Alimentação alimentar. consciente, alimentação consciente, consciência alimentar. Quem faz yoga vê falar muito sobre consciência corporal. Então, é alguma coisa que está com ciência, né? Que está com conhecimento, como já a gente falou. Você está ciente do que está acontecendo, ou no corpo, ou do que você está comendo, né? Ou do que está acontecendo, o impacto ambiental que está ocorrendo. Então, tem várias Então, a gente pode usar a palavras. palavra percepção também, né, Gil? Percepção, exatamente. Melhor ainda. Aqui, eu trouxe algumas palavras aqui chaves também dos estados de consciência. Que tem vários estados de consciência que a gente passa durante o dia. Até as frequências cerebrais que a gente vai ver depois ali, a gente passa por elas também ciclicamente durante o dia e durante a noite. Então, seja em estado de vigília, que é um dos estados de consciência que está aí, que geralmente a gente vibra no estado beta, né, da frequência cerebral. Vou mostrar que é esse aqui, essa frequência de 14 a 21 ciclos por segundo. É o estado de alerta. A gente está se situando no tempo e espaço, está percebendo esse plano físico aqui. Então, tem um outro que não está aqui, que acho que é o gama, que é um estado um pouco menos de lucidez, que é quando a gente está com muita raiva, muito estresse, aí a gente vai perdendo lucidez. Então, quanto mais vibrando nessa frequência mais para gama, então a gente vai saindo desse estado beta e vai entrando no estado de torpor. Mesmo acordado, a gente não fica tão ciente do que está fazendo. É até comum a gente ver a pessoa que falou uma coisa sem pensar, ou então quebrou alguma coisa na hora da raiva, né, ou qualquer coisa assim. De repente, fala, nossa, eu fiz isso? Não vi, não. Ela nem percebe o que falou, o que fez, né? Então, perde a consciência, né? Consciência de si. Então, o que é a busca nossa, assim, de conscientizar, ou de despertar consciência e tudo mais, é a gente, cada vez mais, né, durante esses ciclos naturais que a gente passa, buscar permanecer nesses estados mais profundos de consciência, né, de mais consciência de si mesmo. Então, esse estado de vigília, ele é útil aqui para a gente fazer as coisas do dia a dia. Mas quando a gente está na fase entre acordado e dormindo, né, a gente está começando a mergulhar no sono, a gente já entra nesse estado alfa, né, um estado de você fica mais calmo, fica mais aqui próprio para meditação. E aqui a gente também, a tendência é ter mais lucidez. Quanto mais, né, calma a gente vai tendo, mais atenção a gente vai conseguindo despertar, né, o que a Gi falou, a nossa percepção vai sendo aumentada. Então, é o ideal para a meditação, para a gente olhar coisas dentro de nós mesmos. Aqui faz com que seja possível o aumento da memória, desenvolvimento da intuição, entre outros.
Então, a gente naturalmente passa por esses estágios quando está indo dormir. Com a diferença de que a gente não fica consciente deles, né? Mas essas frequências cerebrais a gente passa por elas. Depois de alfa a gente vai para teta, que agora tem até terapias de teta healing, né? Que é a cura com esse estado teta, que é o curador, né? A pessoa que vai tratar, ela recebe a pessoa, induz ela num estado mais profundo de consciência, para até esse estado teta, e através desse mergulho ela consegue essa conexão com a sua parte inconsciente. Então, ela consegue fazer até uma autocura ali, naquele estado. E é por isso que a gente precisa dormir, né? A gente sente essa necessidade tão grande. É para a gente mergulhar de novo nesses estados, né? Até essa fase delta, que é o sono reparador, né? Tem uma fase bem curta também, que é chamada de sono REM, né, que é o movimento rápido dos olhos, onde é liberado a substância branca no cérebro, né, que faz tipo uma lavagem assim, no cérebro e nos renova também para o outro dia. Então, é muito importante a gente conhecer esse estado de consciência, saber que a gente passa por eles ciclicamente, né, tanto durante o sono, quanto em estado de vigília também. Então, a gente pode perceber que, às vezes, a gente está durante o dia bem esperto e tal, e atento, de repente parece que a gente está meio entorpecido, né? Geralmente é na parte da manhã, quando a gente está acordando. Mas, assim, tem vários estados de consciência. Isso pega esse celular. Então, tem o sono profundo, sem sonhos, tem a fase dos sonhos. Esse obnubilado, é a pessoa que está nesse estado de torpor absoluto, assim, ela não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. É como uma pessoa que está bêbada, né? Está embriagada ali, ela fica meio sem saber onde está, com quem está, o que está fazendo. Então, entra nesse estado de obnubilação. Esse estado de obnubilação, quando a gente vai dormir, e a nossa consciência se desdobra do corpo, né? Tem vários nomes, né? Na Bíblia é chamado de arrebatamento, também agora é conhecido como projeção astral, como desdobramento da consciência, tem vários nomes. Mas aí a nossa consciência vai para esses outros planos internos, né? Que a gente chama de plano emocional, ou plano astral, o mundo dos sonhos, tem vários nomes. E o nosso estado natural, assim, a maioria de nós, é esse estado de obnubilação, ou às vezes até de coma astral, né? A gente ou fica dormindo sobre o próprio corpo, né? A nossa consciência fica adormecida ali, ou então a gente vai para o astral, tem experiências ali, mas não tem lembrança, ou não se percebe ali. É o que acontece com a maioria de nós. Então, acaba sendo um reflexo. É interessante a gente pensar nisso, né? Refletir sobre isso, porque acaba sendo um reflexo do que a gente tem de consciência aqui também, na dimensão física. Então, quanto mais a gente busca consciência de si aqui, a gente também vai ter esse reflexo no astral. Os sonhos vão se tornando mais vívidos, a gente passa a ter sonhos lúcidos, né, a tendência é a gente ir se abrindo para estar presente, para estar consciente no astral também. E depois, quem sabe, né, fazer um desdobramento mental, ou mergulhar nesses mundos espirituais e ter nessas experiências mais profundas. Como o apóstolo Paulo fala na Bíblia, lá que foi até o 3º céu, até o 7º céu, né? Conseguiu dar banho nele? Não. Então, conforme o nosso estado de consciência, também ocorre uma mudança na natureza da nossa realidade. Isso que eu estou chamando de acessar a multidimensionalidade, né? Então, aquilo que a gente chama de real, que é esse plano físico aqui, isso tem a ver com o nosso estado de consciência. Então, quando a nossa consciência se desdobra, né, ou quando a gente amplia a nossa consciência, a gente passa a perceber outras coisas. Então, é isso que acontece, por exemplo, quando a gente, às vezes, lê um livro numa fase da vida. Aí, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a gente pega o mesmo livro e vai ler, é outro livro.
mas ninguém alterou nada, ninguém escreveu nada a mais no livro. O que mudou foi a gente mesmo, né? Então, assim, a nossa percepção vai mudando sobre o mundo, sobre nós mesmos, e isso altera a nossa realidade. Na outra roda, eu citei aquele físico Capra, né? Tem até um livro dele que eu cito referência. O Fritjof Capra, no Ponto de Mutação, né? Que é um livro dele, tem um filme também, está no YouTube. Eu acho muito interessante que no diálogo que ele tem lá no filme, é uma mulher que é física, um político, um candidato à presidência dos Estados Unidos e um poeta. Então, o filme é um diálogo entre os três. Aí teve um momento em que essa mulher, essa física, né, fala pro político lá, olha, o que a gente está vivendo não é somente uma crise ecológica, uma crise econômica. O principal de tudo é a crise de percepção. Então, um ponto de mutação, então, o ponto da gente alavancar para outro estágio, né, como mutação e tudo mais, vai tocar exatamente nesse ponto, na nossa reflexão sobre que crise é essa que a gente está passando, que é na percepção. Então, é isso que a gente estava falando agora há pouco. A gente falou sobre o que seria consciência, né, as palavras-chave que a gente ouve. Tem a ver com isso, de a gente estar passando por esse momento, então a gente vai despertando consciência para tudo, para a forma que a gente usa o nosso dinheiro, a forma que a gente coloca coisas para dentro da gente, né? Seja através dos olhos, através da comida, aquilo que a gente ouve, a gente passa não tá mais querendo almoçar com Cidade Alerta, assistindo jornais sangrentos, né? A gente já às vezes não quer nem tanta violência mais nos filmes, a gente já não fica tão conectado com certas coisas mais. Então, isso é um momento que a gente está passando, de perceber a consequência dos nossos atos, o impacto econômico que tem uma compra que a gente faz, né, ou o impacto ecológico que tem uma ação que é nossa, né, para onde vai o nosso lixo, para onde vai as coisas que a gente descarta. Então, tudo isso são questões que têm a ver com essa crise de percepção, que a gente vai vendo que a gente vai percebendo a nossa presença no mundo e como é que tudo está conectado. Então, o que cada pessoa faz reflete no resto do mundo, né? A gente viu agora há pouco tempo aquele incêndio que teve na Amazônia, né, 2020, né, que no outro dia deixou São Paulo inteiro escuro. Teve praticamente um eclipse na cidade inteira de São Paulo, sendo que o incêndio foi na Amazônia. Então, a gente passou a descobrir, assim, quem nunca tinha ouvido falar disso, né, passou a ver nos jornais a explicação que existem os rios voadores. Então, são as águas que estão, né, condensadas lá nas nuvens, que vêm lá da Amazônia, que as árvores produzem toda aquela umidade, e aquilo é o que abastece de chuvas todo o Sudeste. Então, que vem do Mato Grosso, aqui para o Centro-Oeste, para o Sudeste, para São Paulo, para Minas. Então, tudo está conectado. A gente vê isso na economia, né? Não está sendo possível ter guerra mais, porque o que acontece num país, uma crise política que acontece no país lá do Afeganistão, afeta diretamente a economia lá dos Estados Unidos, do Brasil, da China. Então, não tem como a gente mais ignorar essa conexão entre todas as coisas. Então, tudo isso tem a ver com essa crise de percepção que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente percebe que a gente não está num estado único de consciência só, a gente tem ciclos dele durante o dia e durante a noite, isso pode levar a gente a perceber também, ter essa percepção ampliada sobre o que a gente chama de realidade, né? Então, a gente passa por experiências diferentes. Então, eu olho um determinado evento que aconteceu, outra pessoa que viu o mesmo evento, ela vai descrever de forma diferente, porque ela viu a partir de um outro ponto, de outro ângulo. Eu e a Gi, como a gente sempre gostou mais de viajar assim, né? A gente sempre brincou assim que às vezes a pessoa tá conversando uma coisa e a gente está lá em outro mundo, né? A gente sempre fala assim que essa pessoa que gosta de viajar está no mundo da lua, está
mas é porque a pessoa às vezes está mergulhada em si mesma, tendo nas suas imaginações, né, tendo esse estado de consciência alterado. A pessoa está num determinado tipo de transe ali. Eu já percebi isso na minha sobrinha também. E isso é um bom sinal, né? Esse tipo de não viver nesse estado de forma patológica, né? Que a gente chamaria de esquizofrenia, é a pessoa que vai, mas não consegue voltar. Né? Mas é muito interessante a gente conseguir fazer essa ponte, a gente mergulhar, né, para dentro desses estados nossos internos, porque é ali que a gente vai descobrir a fonte da nossa realidade, né? E voltar, né? Então, não adianta também, por exemplo, a gente ter experiências maravilhosas e sonhos profundos, ou experiências xamânicas, né? E ter medicinas, né? Que trabalham a consciência, ter todas essas experiências, mirações, e não trazer nada de útil para cá. Não se converter em algo real, algo, né, material que seja útil para nós, para as pessoas ao nosso redor. Então, é preciso a gente construir uma coisa também. É aquela... Eu acho que eu ainda tenho... Depois eu acho que tem nesses slides aqui aquela escada de Jacó que eu coloquei na primeira roda. É essa ideia da gente trazer o nosso espírito para o nosso corpo, né? Que é o propósito do yoga também. Materializar esse reino divino aqui nesse plano, e ao mesmo tempo levar a nossa consciência para lá. Então, é trazer o céu para a terra e levar a terra para o céu. Então, assim, como uma síntese, a gente poderia colocar isso em tudo que a gente falou. A ideia de lucidez, né, que a consciência traz para a gente, quando a gente fala nessa palavra. Percepção, conhecimento, né, todas essas palavras-chave de estar vivo. Então, é essa verdade nossa e a verdade do mundo à nossa volta. Então, uma coisa, quando a gente fala da pessoa assim, perdeu a consciência, ou está inconsciente, na Bíblia, a linguagem que Paulo usa para isso é morto. Então, pessoa que está totalmente inconsciente, ela está simbolicamente morta, porque ela não tem percepção de si. Então, ela não reage ao que acontece com ela, né? Então, lucidez traz essa ideia de luz, né, de ciência, né, de conhecimento sobre si, sobre o mundo, de algo vivo, né? Então, despertar consciência é aquilo que na linguagem dos pentecostais, né, é chamado de avivado, né, o reavivamento. A pessoa está cheio de energia novamente. Então, trazer essa luz para os olhos, para a vida. Então, tá perceptivo do que acontece em nós e ao nosso redor. A gente pode perceber com mais clareza a nossa existência e a realidade. Então, tanto a religião quanto a ciência e a filosofia, todas usam linguagens para representar essa realidade, né? Que é a da consciência, que é a ferramenta básica das artes, né? Que é o símbolo, são as representações. Então, a religião usa a linguagem da mitologia, a gente pode chamar até de astroteologia, porque tem essa ligação com o que acontece nos céus, né? Todas as religiões têm essa origem, inclusive a cristã, né? Deixa o estudo da mitologia cristã. E a ciência usa a notação matemática, mas também são uma linguagem simbólica, né, dos números, para tratar da mesma realidade. E a filosofia usa as analogias, metáforas, né, que é um princípio do hermetismo, né, que é o princípio da correspondência. Como é em cima, está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Então, existe esse princípio de equivalência. E isso é a forma da gente ter uma chave, né, que é do símbolo, para a gente poder acessar essa multidimensionalidade. Então, quanto mais a gente simboliza, né, o que está na nosso redor aqui, na matéria, e vai entendendo o símbolo que está por trás de cada um desses elementos, a gente pode fazer esse trabalho interior com mais clareza.
Por exemplo, a gente percebe alguns padrões em nós, né? Algum padrão, algum vício, alguma coisa. Quando a gente entende que isso faz parte do que o Jung chama de arquétipo, né? De um símbolo, uma estrutura da nossa mente, da nossa psique, a gente percebe qual foi o momento que aquilo se tornou um padrão, como é que aquilo começou e por que aquilo acontece, por que aquilo se repete em nós. Então, alguma coisa o nosso inconsciente está querendo revelar para a gente. Então, aqui, usando ainda essa chave dos símbolos, né, das figuras, a gente tem essa imagem da árvore da vida, que é algo que está em todas as culturas do mundo, inclusive com esse mesmo nome. Então, tem no cabalismo judaico, está na mitologia cristã, está na grega, na mitologia nórdica, está em todos quanto é canto que a gente procurar, com nomes, às vezes com nomes diferentes, né? Tipo, aí Brasil lá dos nórdicos, né? Mas a ideia é sempre que há os planos celestiais, né? Os mundos acima, né? E os mundos para baixo, né? Os infraeros, né? Os mundos para baixo, né? Essa não é uma hierarquia igual a gente viu da escada lá. Esse é E esse mundo que a gente está, né? Que a Igreja Católica chama de purgatório. Alguns têm como purgatório como uma vida depois daqui, né? Mas pela ideia dos espíritas, por exemplo, que esse mundo sempre foi um mundo de expiação até agora, né? Então é uma forma de purgação, de limpar o karma, de purificar, né? De clarificar a própria consciência, por assim dizer, né? Agora a gente está num momento de transição, a gente está saindo o planeta inteiro está passando por uma mudança, né, de consciência. Porque se a gente é uma consciência que habita um corpo, o planeta também é uma consciência que habita um corpo planetário, assim como a estrela, né? A gente tem o mesmo princípio da correspondência. No cristianismo, a gente vê lá, falando que eu citei, né, do Paulo, dos 7 céus, ou do terceiro céu. Tem um livro famoso, que é a Comédia de Dante, né, que ele fala lá sobre a ida dele aos 9 esferas infernais, depois aos 9 esferas celestiais. Muito interessante também esse livro. Depois eu vou colocar ele no grupo lá também, acho que eu tenho ele em PDF aqui. Mas, assim, a ideia é que a gente perceba que essa árvore da vida, ela representa, assim, muita coisa, né? Na Cabala tem mais detalhes sobre o que significa cada uma do que eles chamam de sefirote, né? Dessas esferas. Mas a ideia é que a gente perceba que existe uma multidimensionalidade. A gente tem esse mundo, esse plano físico aqui mais denso, mas a gente tem vários outros planos mais sutis, que a gente vai conduzindo a nossa consciência até lá. Então, esse é o caminho tanto é esse o nome no esoterismo, é chamado de ascenda, o caminho, esse mergulho para dentro. Os gregos tinham essa figura do Ouroboros, eu não trouxe aqui o desenho, mas a gente já dá para ver aqui em volta da árvore também, que tem nessa esferazinha aqui, tem uma serpente, tá vendo? Então, eles têm a figura da cobra engolindo o próprio rabo, que é o simbolismo dos ciclos também, ciclos que se repetem, né? Isso é a espiral do tempo, que a gente vai passando na nossa evolução de consciência. É conhecido também como o mito do eterno retorno, né? Tem várias linguagens, mas cada um desses símbolos trazem chaves para a gente de compreensão. Nesse desenho aqui embaixo, que é da Cabala, tem a figura do Adão Kadmon, que é a figura que representa a humanidade inteira, né? E uma equivalência entre a árvore da vida judaica e a menorá, né? Que é esse ceste de castiçais, né? Mas depois a gente vai ver com mais calma, tem outro simbolismo que abre melhor essas chaves aí do menorá, mais para frente. Aqui eu trouxe só
uma tabelinha que eu fiz no Excel mesmo, que eu fui lembrando de alguns, assim, dos equivalentes dos veículos da consciência. Então, se a gente é consciência, esse corpo que a gente tem, ele é um veículo que manifesta essa consciência. Então, como eu falei, quando a gente dorme, a gente acessa uma outra realidade. Nessa outra realidade, nessa outra dimensão mais sutil, a gente tem um corpo também, um veículo de manifestação lá. E isso serve para todas as outras dimensões onde a gente tem existência. Então, a gente conhece, sim, mais, né, com mais clareza, assim, os nomes do cristianismo, né, que é a carne, que é o corpo, né, a alma, nossa mente, nossas emoções, pensamentos, e o nosso espírito, né, que a gente chama de consciência, né, mas esse é o resumo da tríade cristã, né, na teologia chamada de tricotomia e tal. Tem os outros nomes que também é familiar para a gente, que é dos gregos, né? Está na descrição da medicina, sempre tem esses nomes. Da onde vem a palavra psicologia, né? Psique, que é a mente, a soma, que é o corpo. Então, quando a pessoa está manifestando uma doença emocional, a gente fala que ela somatizou a doença, né? Que ela manifestou no corpo. Nous e pneuma, que tem a ver assim com o nosso intelecto e com o nosso espírito. Então, eles dão essa divisão em 4 partes. Os judeus, né, a gente comentou no grupo também, eu vi as minhas falando sobre a Cabala lá também. Então, tem o Nefesh, que é essa parte energética, tem o Ruach, né, da mente, Neshama, que é o espírito. Então, é as mesmas figuras. Os indianos, eles têm divisão em 7, mas o princípio é o mesmo. O corpo físico é o Anamaya Kosha. Kosha é veículo. Então, é o veículo de manifestação no plano físico, que é o plano desse Anamaya. Maya é o plano, né? Então, o plano da dimensão física. Pranamaya Kosha é o veículo de manifestação no plano prânico, ou no mundo energético, né? Numa dimensão energética. Kama, que dá onde vem a palavra desejo, né? A gente tem até o famoso Kama Sutra, né? Que é o ensino, as instruções sobre os prazeres. Então, Kama é a mente de desejos. É a nossa mente mais inferior. Ananda, que é já o corpo mais sutil. Manas, a mente. Inanna, o corpo intuicional. E Buddhi, o corpo... Tem outros nomes também, Atma, né? Tem várias nomenclaturas diferentes. Seria a parte mais espiritual. Mas, enfim, na Conscienciologia tem também o duplo etérico, né, o energossoma, o soma, que é o corpo físico, psicossoma, que é o emocional, né, e mental soma, que é o corpo mental. Mas a ideia é sempre que há uma divisão e até subdivisão desses veículos nossos de manifestação. Então, quando a gente vai se aprofundando nesses estudos, né, agora a própria física já está começando a desenvolver ferramentas para perceber esses outros espectros, né, mais sutis. Então, a gente agora começa a perceber aquilo que os esotéricos chamam de aura, né, de campo de eletromagnético, né, de vibração. Então, vai tendo outras percepções sobre o que é a criação de formas, pensamento, como é que a nossa mente cria formas mesmo nesses outros planos. Então, tudo que a gente sente, pensa, a gente vai cristalizando aquilo. Então, por isso é importante a gente conhecer esses padrões nossos, né? Padrões emocionais, padrões de pensamento, que esse estado de ser cria essa atração, né? A gente manifestar a nossa realidade. Então, é muito importante a gente conhecer o que há do outro lado nosso, né? Se a gente tem uma parte consciente, tem uma parte muito maior, mais profunda, que está no inconsciente. Inclusive isso que eu coloquei aqui para cima dos grifos aí, que está como o ser. O ser é aquilo que o Jung chama de self, né? Que é o si mesmo. É aquilo que os cristãos chamam de o Cristo em nós.
Ou Jesus chamava de o Pai. O Pai está em mim, como eu estou no Pai. Então, em cada um de nós, esse ser, esse self, esse eu divino, ou ego divino, ele está oculto, ele está, às vezes, adormecido, né? O primeiro princípio de consciência que é desperta dentro de nós é o ego, esse eu que a gente usa aqui, que é um complexo, mas é um complexo útil para a gente desenvolver nossa persona, né? Para a gente ter uma forma de manifestar nossa essência para as pessoas do nosso redor, mas existem outros aspectos mais profundos. Então, para além desse eu consciente, esse ego nosso, existe o ego divino, que é esse ser. E é para onde a gente caminha quando começa a despertar a nossa consciência. Começa a descobrir que a gente é mais do que só esse veículo de manifestação. A gente é algo que transcende isso, né? Aqui eu trouxe de novo a figura do menorá. Então, ele em pé ali, quando a gente gira, está escrito em inglês lá, turn the key to solve the mystery, né? Gire a chave para resolver o mistério. Então, eu trouxe uns versículos bíblicos para a gente perceber isso que a gente comentou, né? Que existe uma linguagem religiosa para tratar de questões, né? De símbolos mais espirituais, né? Então, está lá em Êxodo, quando foi ordenado para Moisés construir esse menorá feito de ouro, né? Está lá, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão, o sacerdote, e seus filhos, as porão em ordem desde a tarde até a manhã perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Então, essas lâmpadas tinham que ser acesas todos os dias pela manhã e teriam que queimar continuamente, porque elas representam, né, esses 7 centros de energia do nosso templo interior, né, do verdadeiro templo. Lá em Hebreus, né, tem uns versículos que eu coloquei mais para frente também, que serve para a gente ilustrar, que fala que tudo aquilo que está no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus tinha feito com Abraão, né, depois renovado com Jacó, com Moisés. Então, toda aquela construção do tabernáculo era uma figura, era uma analogia, era só uma sombra da realidade, que o verdadeiro templo é esse veículo nosso aqui, é esse corpo nosso. Então, eles precisavam daquelas ferramentas alegóricas naquele momento, naquele estágio evolutivo da humanidade, para que hoje a gente pudesse compreender o que é o templo do Novo Testamento, que não é mais de parede, né? Ou não deveria ser, pelo menos. Né? A gente pode caminhar para esse olhar, né, mais profundo e perceber que o templo sagrado, né, que contém o divino, que contém esse ego divino, é o nosso próprio corpo físico. Então, esse é o templo, o verdadeiro tabernáculo. Então, esse menorá, essas 7 lâmpadas, que devem ser acesas todos os dias pela manhã, é exatamente a gente estar sempre com nossos centros de energia ativados, equilibrados, harmonizados. Então, existem muitas ferramentas para isso. Com o desenvolvimento agora da nossa medicina, né, caminhando para a medicina mais integral, né, para entender essa multidimensionalidade do ser humano, ver o ser humano integrado como um todo, né, não é só um corpo físico, não é só uma máquina. Então, vai além da bioquímica, a gente também tem esses aspectos energéticos, né, psicológicos e espirituais. Então, isso traz ferramentas para a gente compreender a conexão entre cada um desses centros de energia e as nossas glândulas, né? Cada um desses chakras, essas rodas, né? Esses vórtices de energia, está conectado diretamente com a glândula do corpo, que é da onde são secretados os hormônios, que é o que define todo o nosso comportamento. Então, é muito importante a gente obedecer essa lei mosaica aí, só que com um sentido revelado, né? Com um sentido aberto, que é o nosso tabernáculo ser bem trabalhado, né? Ser bem esse trabalho que o sacerdote deveria fazer na verdade, a gente como sacerdote do nosso próprio templo. Lá em Apocalipse,
quando João, né, que é o último apóstolo que viveu, né, que recebeu a revelação de Jesus, aparece para ele essa visão, né? Ele diz: eu me virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dessas 7 lâmpadas, um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus, né? E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então ele teve essa revelação do que era o Filho do Homem. Ele viu ele no meio desses 7 castiçais, dessas 7 lâmpadas. Então é exatamente essa ideia aí do turn the key to solve the mystery, né? Se a gente vê de um outro ângulo, a gente percebe que algo já está revelado ali, né? Já está, só que de forma simbólica. Então é necessário compreender o espírito dessa linguagem, né? Tem um versículo de Paulo que fala assim, o perigo da interpretação literal, né? Que a gente se está falando de verdades espirituais, são analogias. Ele diz assim, ó, a letra pode matar, mas o espírito dá vida. Então, quando a gente só interpreta na letra, pura e simples, acontece isso que a gente vê nesses fundamentalistas, né? Tanto cristãos, né? A igreja cristã, católica, evangélica, já fez muitas coisas muito absurdas, se a gente vê na história, né? E faz, às vezes, até hoje, né? E a gente vê isso também agora, nos muçulmanos, né? Essa agora tomada do poder lá, do Talibã. Mas a gente está sempre vendo isso aí como... Qual o problema? A mesma coisa se a gente olhasse para um hindu que pegasse o Gita e lesse só na letra ali do Gita. Ó, você precisa matar seus inimigos, você precisa vencer seus inimigos. Ah, então tá, então eu vou identificar meus inimigos e meter a faca, né? Atirar, jogar bomba, como, né, alguns fundamentalistas fazem, os Estados Unidos é o diabo, então temos que combater. Então sempre está procurando um diabo fora, né? Sempre procurando um inimigo fora de nós. Então esse é o perigo da interpretação literal. A gente vai estar sempre fazendo guerra fora de nós, sempre procurando Deus fora de nós, tanto Deus quanto o diabo, né? Só olhando para fora. Mas vamos, se possível, a gente fazer esse caminho contrário, né? Olhar para dentro. Então, quando a gente vê como um símbolo, a gente descobre o significado daquilo que João viu como as 7 igrejas do Apocalipse que apareceram para ele. Ele escreveu as 7 cartas, uma para cada igreja. Então, ele estava dando instruções sobre cada um desses aspectos dentro de nós. Então, como eu coloquei na última roda, eu coloquei essa imagem também, coloquei o equivalente de cada um desses centros de energia com o centro de energia coletivo. Então, o primeiro, que é essa igreja de Éfeso, no nosso corpo, é o chakra raiz, o chakra básico ligado à terra, que no coletivo é a agricultura, né, a cultura da terra, a nutrição, tudo que está envolvido com a nossa sobrevivência, com a nossa subsistência. Né? A gente ter um abrigo, né, ter o cuidado com a nossa saúde. O segundo centro de energia, que é essa igreja de Esmirna, está ligado com o nosso chakra sexual, que reflete na nossa expressão, nossa vocação, na nossa interação com os outros, nossa expressão artística, né? Na nossa arte interna que a gente carrega, que a gente gosta, ama fazer, está ligado com esse centro de energia também. Então, isso serve para os outros também. A igreja de Pérgamo, que é a nossa chakra do plexo solar, está conectado com a tecnologia, que é a forma de a gente expressar esse poder, essa força nossa de lidar com a natureza, de construir as coisas, né? Então, a tecnologia no campo coletivo. E o centro cardíaco, né, a igreja de Tiatira, é onde a gente tem a glândula timo, né, tem o coração, que é a bomba que faz funcionar todo esse sistema. É onde a gente tem o nosso maior campo eletromagnético, né? Não é na mente, ele é principalmente mais forte, mais potente no coração. E no campo coletivo, o que está
o que tem esse equivalente, né, de circulação no corpo, né, do sangue, conduz os nutrientes do alimento, que conduz o oxigênio, né, para todas as células. No campo coletivo, a gente tem o centro de energia da economia, que é o que faz circular os serviços, que faz circular as mercadorias, né, os produtos, os recursos. Na igreja de Sardes, a gente tem o centro laríngeo, que está ligado à comunicação, e, consequentemente, no campo coletivo, com a educação, né? Aqui, Laodiceia, que é essa percepção do terceiro olho, né, chamado de chakra frontal, está conectado com a organização social, com a política, né, com a forma como a gente constrói e percebe o nosso futuro juntos, coletivamente, como é que a gente se organiza. E o da coroa, né, a igreja de Filadélfia, é o nosso centro espiritual, ou onde conecta a energia cósmica, assim como o chakra básico conecta a energia telúrica, né? Então a energia do pai em cima e a energia da mãe embaixo, né, céu e terra. E aqui é onde nasce o filho, né, no nosso cardíaco, onde há a união dessas duas energias que se encontram. É o nascimento do ser, onde desperta o Cristo interno, né, no centro do coração. Ainda nesse chakra da coroa, a gente tem no aspecto coletivo que a gente chamaria de religião ou de espiritualidade, né? Mas são principalmente os nossos valores, que é o que molda toda a nossa realidade, né? Como a gente viu, a nossa percepção é a que cria a nossa realidade. Aqui eu coloco um outro versículo em cima, lá tem no Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui está fazendo de novo a analogia, né, com o que aconteceu lá no deserto com Moisés. O povo tinha sido atacado, né, cometido de doença, e a epidemia alastrou pelo povo lá no deserto. E aí o povo orou a Deus e pediu, então Moisés foi e recebeu a instrução do que deveria fazer. Deus disse para ele: coloca uma serpente de bronze em pé ali no deserto, e todo mundo que olhar para aquela serpente vai ser curado. E aqui ele está fazendo analogia também, o significado disso, né? Para o Filho do Homem ser levantado, então o que eu falei para o Cristo nascer eternamente, né? E elevar essa consciência nossa, ser elevada até o último grau, a gente precisa desses centros de energia iluminados, né? Ativados. E essa serpente que a gente que fala na Bíblia, né, é um símbolo. Aqui do lado a gente tem com mais detalhes esse símbolo que a gente vê para todo lado, né? Na ciência, em todas as ciências, na verdade, não é só na saúde, né? A gente vê na contabilidade, na psicologia, para todo canto. Porque é o símbolo do conhecimento, é o caduceu de Hermes, lá do Egito, né? Esse cetro de Tote, né, do Egito, e tem até essas asinhas e essas duas serpentes, né, cruzando uma com a outra. São esses dois centros energéticos nossos, esses dois canais de energia que circulam e conduz essa energia dupla dentro de nós, né? Energia solar e lunar, que é Talida e Pingalá. Então a gente tem esse símbolo, né, de uma serpente dentro de nós, essa energia ígnea, né? Energia solar, energia é o que a gente estava falando agora há pouco, quando falou sobre consciência, ela falou de conhecimento. Então essa luz, essa lucidez vem por causa dessa energia que na psicologia, né, seja freudiana ou junguiana, é chamada de libido. A gente conhece como energia sexual, mas é a energia da própria vida. Porque essa energia é tão poderosa que ela é capaz de criar uma nova vida. Então, é a mesma energia que quando vai subindo para esses centros energéticos, né, cada uma desses chakras, eles vão sendo ativados, né, e a gente vai recebendo
percepções mais elevadas, sentimentos mais elevados, né? Então, a ideia é que a gente conduza essa força, né? Desperte essa força para elevar até ativar todos esses centros energéticos nossos. Ali tem uma explicação lá do candelabro, né? Tem ele com 7 castiçais e com 3 castiçais. Aqui faz a alusão aqui também à alquimia. Em termos de alquimia, o candelabro corresponde à medula espinhal, sendo que à direita e à esquerda estão os 2 ramos de oliveiras, ou as 2 testemunhas que falam lá em Apocalipse, né? Que emanam de si o azeite da vida, que eu coloquei, né, como libido, como a nossa energia vital. As 3 chamas do candelabro correspondem à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como a gente já falou também. E aqui embaixo, com os 7 castiçais, simboliza os 7 brachos, as 7 igrejas do Apocalipse, e as 7 estrelas que João viu, né? São 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Tem um outro versículo lá em Apocalipse, lá, que está aqui embaixo, aí cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Então, esse conhecimento do nosso ser, que está no inconsciente, que tem ali o HD, né? Essa informação de tudo que a gente foi, e será, está registrado ali. Porque, como é algo transcendente, é muito para além do tempo e espaço. Mas está tudo ali no nosso inconsciente. Inclusive, se a gente se aprofunda nesse estudo dos arquétipos, né, e vai mergulhando, a gente vai percebendo a conexão entre esses elementos da nosso inconsciente pessoal, e vendo que isso traz uma conexão direta com o inconsciente coletivo, com aspectos da própria mente da humanidade, né? Então, quando o João tem essa visão, né, do povo cantando esse cântico, digno és de tomar o livro e abrir seus selos, esse livro da vida, que é a consciência plena do ser, né, que a gente só tem uma fagulha disso no momento que a gente vive hoje, é chamado no Apocalipse de o livro da vida. Então, o único capaz de abrir esse livro e desatar, né, e ativar esses centros de energia, esses chakras, é o Cristo. Então, não tem como ser somente com o nosso ego pessoal, né? Tem que ser o ego divino que tem essa chave. Então, por isso, o caminho é despertar esse ego divino dentro de nós, esse Cristo, e só ele é digno, né? Só ele é capaz de fazer essa desenvolvimento da nossa consciência. Por isso é tão importante a gente fazer esses estudos, né? Não é porque a gente está buscando uma religião ou outra, a ideia é muito maior do que isso, né? É entender que é uma figura, é uma estrutura da nossa própria psique. Isso que o Jung chama de arquétipo, né? Vem de arquê, que é algo antigo, algo originário, e tipo, né, que é uma figura. Então, está remetendo a algo dentro de nós que é a origem dos nossos pensamentos inconscientes. Aí tem vários arquétipos, por exemplo, a gente tem essa figura de Deus como um homem velho, de barba branca, sentado no trono e tal, porque isso é o arquétipo do velho sábio. Então, da mesma forma que tem um outro arquétipo que vem da ânima, né, que é da grande mãe. Então, tem essa figura da mãe terra, de Gaia. É um outro arquétipo também, da mãe quitônica, né, a mãe telúrica, essa mãe terra. Então, quando a gente observa que há esse encontro, né, duplo, tanto da ânima com o ânimos, né, que é o masculino na mulher e o feminino no homem, e o arquétipo do velho sábio e da grande mãe. Ou, como eu citei na primeira roda, os indígenas tinham o grande espírito, né, que é essa união do céu e da terra. Então, do pai e da mãe. Ou eles chamavam também os 4 elementos de os 4 abuelos, né, os 4 avós. Então, são arquétipos.
Então, a gente tem esse aspecto inconsciente nosso pessoal e coletivamente. Então, a conexão entre o nosso pessoal e o coletivo está nesses arquétipos. E a ferramenta que o nosso self, né, que o nosso ego divino possui assim, para nos dar essas chaves que nos ajudam no nosso despertar, é essa ferramenta da sincronicidade. O Jung trabalha isso muito num livro, tem um livro que chama Psicologia do Inconsciente, e tem outro também que chama Memórias, Sonhos e Reflexões também, que ele fala muito sobre esse conceito aí da sincronicidade. Que é por isso também que a gente buscou sempre nos alinhar com esse sincronário da paz, né? Com esse tempo natural. A ideia é a mesma, que a gente perceba assim que não é a sincronia não está exatamente no cronos, causal, não é uma relação simplesmente causal entre uma coisa e outra, mas é uma relação de sentido, porque isso vai conectar com a nossa percepção. Então, a gente percebe um momento da vida ali, uma coisa acontece e você percebe a sincronia daquilo com outro elemento. Isso vai nos dando como eu falei uma vez, né, as placas, né, os sinais no caminho, para onde a gente deve ir, se a gente está no caminho certo. Então, quanto mais clareza a gente vai tendo no nosso caminho, né, dessa senda que a gente vai seguir do desenvolvimento da consciência, mais sincronia a gente vai encontrando, mais convergência a gente vai encontrando entre todas essas linguagens. A gente consegue observar o equivalente entre alquimia, entre psicologia, entre linguagem mitológica, a ferramenta da astrologia e do hermetismo. Tem algo muito interessante também, talvez a gente pode ter tempo de estudar isso com mais calma, que é sobre as cartas do tarô. O Jung também trabalha muito com isso nos estudos dele, mas principalmente no outro livro que eu coloquei, que é do Ouspensky, ele fala sobre esses arcanos do tarô, que tem a ver com os mistérios maiores, né? Tem o livro da Annie Besant, que fala sobre os mistérios menores, fala sobre o Cristo histórico, o Cristo mítico e o Cristo místico, né? Que é esse aspecto do self, a gente encontrar esse arquétipo do si mesmo, do eu completo, né? Do eu integral dentro de nós. E tem os aspectos dos mistérios maiores, que tem a ver com essas cartas do tarô, os 22 arcanos. Então, esse livro do Ouspensky, eu recomendo muito, principalmente dessa parte que fala do tarô, assim, que faz uma convergência entre todas essas linguagens aí, da psicologia, da alquimia, a linguagem mitológica. Então, ele usa dessas figuras, né, dessas histórias, dessas visões, dessas mirações, e traz todos esses elementos simbólicos que a gente comentou aqui, esses arquétipos, estão todos lá, nessas 22 cartas. Vale a pena também. Depois a gente pode estudar com mais calma e trazer aqui. Aí do lado tem de novo, a figura da árvore da vida, e se conectando com essas cartas que eu falei, né? Com as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô. O principal para a gente aqui, o principal arquétipo, depois a gente pode estudar com calma né, lá aquele vídeo que eu mandei, o curso de psicologia Yogiami e hermetismo lá, que saiu agora esses dias no canal lá que eu sigo. Excelente, recomendo demais. Quem viu, né, pode confirmar. Mas o principal elemento assim, para a gente começar é o arquétipo do self, que é algo para além do nosso ego, né? Então, o que a gente tem consciência do nosso dia a dia é esse ego, esse eu nosso que a gente se manifesta, né, como persona para as pessoas ao nosso redor, que está no nosso consciente. Mas, para dentro do nosso inconsciente pessoal, e até para além dele, né, até conectado com o consciente coletivo, a gente tem esses aspectos arquetípicos do self, em primeiro lugar, esse eu maior, esse eu divino, da nossa sombra, e conforme a gente vai mergulhando, tem a figura do ânimos, da ânima que eu falei, né, o masculino da mulher, o feminino do homem, que quando a gente manifesta essa energia para fora, então se eu estou aqui agora manifestado,
com uma figura masculina. Então, no meu inconsciente, tem esse correspondente feminino. Então, essa energia está lá, complementar. A mesma coisa, né? Vice-versa. E, para além desse ânimos da ânima, tem essas outras figuras arquetípicas que eu falei, do velho sábio, do grande mãe, que a gente pode depois estudar com mais calma. Aí, para poder ilustrar, acho que fica muito mais fácil para nós aqui do Ocidente, né? Eu pensei em trazer figuras do yoga, né? Na Raja Yoga tem muitas, é muito interessante, tem muito detalhes sobre o que eu citei lá do Satyananda, né? Dos 7 corpos e tal, mas eu considerei assim que para a gente começar esses versículos bíblicos eu acho mais fácil, mais digerível para a gente observar essa figura dos arquétipos, esses elementos simbólicos que a gente tratou até agora. Pelo menos para a gente começar. Então, eu trouxe aqui primeiro o versículo aqui de Hebreus, que diz assim, mesmo considerando o fato de ele, né, Jesus, ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Então, aqui, eu acho muito interessante esse versículo que mostra que Jesus, também como homem, né, ele precisou passar por um processo de desenvolvimento da consciência, como qualquer um de nós, mas o que é diferente nele? Que ele alcançou o aperfeiçoamento total, integral. Então, o Cristo, que é esse ego divino, se tornou completamente incorporado, encarnado em Jesus. Então, ele se tornou a própria manifestação do Cristo. Então, ele se tornou esse modelo para a gente, um modelo de perfeição. Então, ele passou por aflições, né? Ele padeceu, ele teve que obedecer a essa doutrina, a essa lei eterna. E só dessa forma ele se tornou fonte de salvação para os que seguem os ensinamentos dele, né? Então, tá ali, ó, os que lhe obedecem. Então, existe uma doutrina, uma regra. Qual que é? Aquilo que a gente colocou no anterior aqui. A gente tem lá o hermetismo. O hermetismo tem essas 7 chaves, as 7 leis que regem o universo. Então, um resumo de todas as outras leis. Então, existe algo que a gente não pode, não deve, né, querer ir contra. Por exemplo, o princípio da causalidade. É um dos princípios do hermetismo, dos 7 leis herméticas. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, né? De Deus ninguém zomba, né? Com Deus ninguém brinca. Porque tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Então, é a lei que os espíritos chamam de karma, né? Tem vários nomes também, mas é o princípio de ação e reação da física. Então, tudo que vai e volta. Então, se a gente realmente levasse a sério isso e compreendesse, né, tomasse ciência do significado dessa lei, a gente veria que não tem o menor sentido a gente emanar uma energia de raiva, ou de revolta, ou de ódio para alguém, porque tudo aquilo que a gente manifesta para fora, aquilo volta para nós, né? De uma outra... Naquela lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, toda energia que vai, ela volta para a gente. Então, quando a gente emana felicidade, paz, né? E tudo coisas boas, é isso que a gente vai colher também. Então, esse é o caminho, né? Que a gente ia aperfeiçoando, passando por aflições, padecendo, né? Toda essa transformação que a gente tem que passar mesmo, porque não tem como a gente só querer criar uma imagem de bonzinho, de certinho, né? Querer ser um bom crente, que não vai adiantar. Então, a gente tem que observar nossa sombra e iluminar nossa sombra, não tem outro caminho. Essa é a cena. Então, o outro versículo de Hebreus diz lá, é uma alegoria para o tempo presente. Então, ele está falando lá dessas leis de Moisés, lá no deserto, no tabernáculo, né, no Antigo Testamento, que eles tinham que matar os animais, então eles tinham que fazer todo aquele sacrifício para poder os pecados deles serem perdoados. Então, ele diz, aquilo é uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereciam dons e sacrifícios. Só que
no tocante à consciência, eles não podiam aperfeiçoar aquele que fazia o serviço. Então, todos aqueles sacerdotes que faziam todo ano aquelas sacrifícios de animais, e matavam, tiravam o sangue, punham nas 4 pontas do altar, nas 4 direções, todos esses ritos, eles não tinham efeito para despertar a consciência. Então, eles serviam para aquele momento como uma alegoria, para algo que deve ser feito dentro de nós, um aspecto nosso que deve ser oferecido como sacrifício, né? Que é o nosso corpo, deve ser oferecido como trabalho sagrado, e a gente usar esse templo dentro de nós, acender as 7 lâmpadas, né? Fazer todos aqueles elementos que tinham lá simbólicos, né? Para nós, para a gente trabalhar hoje. Então, por isso foi necessária uma nova aliança, porque eles não tinham poder de transformar a consciência da pessoa, o entendimento, a compreensão deles. Então, em Jeremias, né, um profeta, recebeu lá essa profecia aqui de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Esse é o Novo Testamento que já estava sendo profetizado. Que aliança era essa? Dizendo nova aliança, lá em Hebreus de novo. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, aquilo que é útil num certo momento da nosso desenvolvimento, assim como coletivamente, né, foi útil num certo momento da humanidade também, aquilo passa a deixar de se tornar algo concreto para se tornar figurativo, né, simbólico. Então, o sacrifício a gente faz internamente. O candelabro a gente não precisa ter ele concretamente, fisicamente, mas entender que tem um aspecto dele simbolizado em nós, né? E a mesma coisa, por exemplo, os muçulmanos têm lá, né, como a gente comentou, o jihad, que é a guerra espiritual. Então, eles têm que matar o inimigo, têm que derrotar o diabo, né? O cristão também vê na Bíblia lá falando da guerra contra o diabo, né? Só que se a gente só procura fora, a gente vai estar sempre guerreando com o outro. Então, a ideia é a mesma. Quando a gente vai despertando a consciência, a gente vai percebendo que essas figuras concretas vão se tornando simbólicas, né? Simbolizadas, sublimadas dentro de nós. Então, a gente vai entendendo essas figuras, percebendo essas figuras dentro da gente. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Aí que está, né, como a gente comentou. Porém, no mesmo céu, quer dizer, dentro de nós. Né? O reino de Deus está dentro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, esse ego divino, que é a imagem do próprio Deus, né, do Criador, por isso é chamado Filho de Deus, está dentro de nós. Então, esse Cristo, ele não entra no tabernáculo de madeira, né, ou de concreto, de alvenaria, mas é o tabernáculo real do nosso corpo. Em Coríntios, Paulo fala também, eu não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que é essa terceira pessoa da Trindade, né, o terceiro Logos, que é essa figura que, como a gente comentou, que está ligado à fonte da energia telúrica, dessa energia sexual, libido, né, com toda essa conexão com a Terra, que é que vai sendo elevada nos nossos 7 selos, né, até o chakra da coroa. Então, é o espírito, né, ou a figura feminina, né, da energia da Terra, sendo levada até o Pai, e se encontra no coração. Então, dali nasce o Filho, através dessa conexão. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não tem aparência visível, não vai ter uma aparência exterior. Vocês não vão poder dizer, olha, está aqui, está ali, porque o reino de Deus está em vós. Lucas 17, 20. Então, o reino dos céus, esse céu que a gente procura, é para cima, é para baixo, para a direita e para a esquerda, é dentro. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Quer dizer, aqueles não judeus, né? Que é Cristo em vós. Essa é a esperança da glória. Glória é um outro nome para aquilo que a gente falou antes do êxtase, né? Do Espírito Santo.
que é essa energia sublimada dos nossos centros mais sutis. A experiência da glória, do êxtase. Tem um livro que eu deixei lá da Ana Vitória, né? Xamanismo, a Arte do Êxtase, que ela fala sobre esse assunto, como é que essa experiência do êxtase está na base visceral de todas as culturas, né? Pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Aí que está o princípio, de novo, do ego divino. Havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, a nossa consciência deixa de estar adormecida e renasce, né? Isso é a ressurreição, é a ideia de ressurreição de novo, interna, né? Não é sair do túmulo, né? Literalmente, né? E sair voando por aí. Então, a gente participa dessa natureza divina quando desperta esse self, né? Esse eu em nós. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Salmo 82:6. Meus amados, novamente estou sofrendo, Paulo de novo, né, falando aos Gálatas, estou sofrendo com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja gerado em vós, né, seja formado em vós. Então, de novo a ideia de dores de parto, quer dizer, Cristo nascendo em nós. Então, o menino Jesus nascer em nós. Aí, só que depois que o menino Jesus nasce, ele vai seguir um caminho de desenvolvimento, né? Até o modelo de perfeição em Cristo. É o que está escrito ali em Efésios, né? Paulo, uma carta à igreja de Éfeso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, quer dizer, completo, né? A medida da estatura completa de Cristo. Então, nasce o menino Jesus dentro de nós e a gente busca tornar-se um adulto espiritual, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele não seja mais o primogênito, o unigênito, né? O único, mas seja o primogênito entre muitos irmãos, que ele seja o primeiro, mas que haja muitos Cristos. Essa é a ideia final. Então, de novo, só para ilustrar, né, com a linguagem do nosso cotidiano, né, do cristianismo, aquilo que a gente chama de self, né, o arquétipo do si mesmo. Então, encerrando, né, aqui de novo eu trouxe aquela figura do quadro para a gente sempre relembrar essa perspectiva do grande quadro. O porquê que é importante, que é essencial, na verdade, a gente descobrir essa consciência adormecida dentro de nós, despertar isso, e a cada dia tá buscando nos iluminar, né, ter experiências e práticas, estudos e tudo que sirva para nos conduzir a esse estado mais ampliado, para a gente poder cumprir o nosso propósito aqui, entender que a gente está aqui num momento de transição, que a gente veio contribuir com isso que está acontecendo com o próprio planeta, com essa mudança de civilização, né? E que é o único caminho para a gente poder encontrar a iluminação, né? O Jung, eu gosto muito dessa frase dele, o Renan até comentou no grupo aquele dia, né? Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, a gente precisa conhecer nossa sombra. Isso não precisa ser feito de uma forma traumática, né? A gente não precisa esperar um momento da vida, assim, de crise terrível. A gente pode começar, sabe, fazer esse mergulho com uma terapia, né, com um terapeuta, com um grupo de estudos que nos deu apoio, sabe, com uma rede, para que a gente tenha, sabe, onde pisar. Então, eu considero isso muito bom, assim, porque eu passei por momentos muito difíceis, e quando a gente faz esse mergulho interno, conhece as nossas sombras e observa essas coisas, é uma coisa meio, pode se tornar meio traumática mesmo. A gente pode entrar em crise, né, em esses choques, porque a gente se sente sozinho, né, se acha a pior pessoa do mundo, aquela síndrome do impostor. Então, ter uma rede, ter um grupo de pessoas que a gente pode conversar sobre os nossos processos e tudo mais, eu considero isso essencial. Eu trouxe aqui um versículo
pesado aqui de Mateus, né? Jesus falando assim, por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, que está falando para os judeus, né? Para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, de novo, a ideia é que a gente não espere, né, vir uma situação que despedaça a gente, né, que vire pó, mas que a gente mesmo voluntariamente se lance sobre essa rocha, sobre essa pedra, né, sobre esse self, e busque fazer esse mergulho. Aí eu trouxe uma frase mais suave da Cora Coralina, né? Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma. Então é muito melhor que a gente busque, né, que a gente faça esse caminho, do que esperar que a vida traga. Então a gente começa a perceber essas crises que a gente vê no mundo aí por aí, né? Seria melhor a gente esperar a fome chegar, a gente esperar, né, os cataclismas, ou a gente aí entendendo, né, os melhores lugares para a gente poder viver, as melhores formas de a gente se organizar como coletivamente, né? Então a gente não precisa esperar, a gente está vendo as nuvens se formando, né? Tá vendo os trovões, tá vendo os raios, tá? Então a gente sabe que alguma coisa está por vir, né? A gente pode se preparar para isso. A escada de Jacó eu tinha colocado no final. É a que a gente falou sobre ela, né? Os estágios da consciência. Ju, fala de novo um pouquinho sobre essa escada de Jacó para mim. Então, aqui, espero que tenha pelo menos o cabelo. Ah, tá. Bom, talvez vai acabar aqui a bateria, tá? Mas aqui é representando uma representação na verdade, pode simbolizar várias coisas, né? Uma a gente pode usar agora, nesse momento, como os estágios de consciência, né? Que ele viu vários anjos subindo e descendo. Então, a gente tem esses planos dimensionais, né? Então, a gente vai ampliando nossa consciência, vai se utilizando e se elevando até o céu, até o infinito, né? Até o Criador. E, da mesma forma, essa escada também desce. Então, a gente também faz esse mergulho para dentro. Então, é os infraeros, né, que a gente traduziu depois como infernos. Então, a gente encontra essas sombras nossas, esses infernos nossos, a gente faz esse mergulho. E é aquela carta do tarô do iluminado, né, que ele está com uma lamparina, e ele está lá com um capuzinho e tal, com a lamparinazinha. Então, a gente vai descendo essas escadas para dentro de nós mesmos. Então, onde vai passando a luz, onde a gente vai jogando luz, vai dissolvendo esses complexos nossos, né, esses arquétipos. Então, de novo, a lucidez, tudo que a gente encara, né, tudo que a gente olha de frente, se dissolve. Esses complexos, essas questões nossas, né? Então, a ideia é trazer luz. Eu trouxe de novo as práticas, né, para a gente começar a procurar, né, quem ainda não pratica um yoga, uma meditação, né, não tem contato com a medicina integrativa, procurar uma terapia, sabe? Tudo isso é ótimo, a gente não precisa esperar, de novo, né, como eu falei, uma crise, nem nada disso. Usar o sincronário, e quando a gente tiver chance, né, de se encontrar pessoalmente, a gente vai buscar também essas experiências de comer junto, sabe? De estar junto, sentar na fogueira, de participar de uma experiência. Ju, seu áudio